2025 acabou e nós vamos fazer aquele nosso vídeo costumeiro de final de ano para destacar o que nós vamos ler em 2026. Confesso que foi um ano bem difícil para a gente manter o nosso cronograma de leitura. Inclusive, eu queria muito poder trazer algumas informações em relação ao canal, por que não tenho postado tanta coisa. Mas vamos deixar isso para uma outra oportunidade, porque agora nós vamos mergulhar no que vamos apreciar no ano de 2026, tá bom? Temos aqui alguns títulos e eu te convido para descobrir comigo qual vai ser o nosso caminho para o ano que vem, beleza? Fica por aí. Vambora? Vambora. Refúgio Eremita no final de ano aqui. Acabou, hein? Acabou. Acabou 2025, meu Deus do céu. Que ano puxado, que ano difícil, que ano intenso, que ano que arrancou até o caroço da nossa energia. Mas estamos aqui vivos, graças a Deus estamos aqui. Festejando, agradecendo por mais um ano e vamos continuar com a nossa jornada literária sem errar. Esse que é o importante. Por mais que nós muitas vezes não consigamos atender a todas as expectativas que almejamos no começo do ano, a gente não pode errar na leitura, tá? Eu entendo que muitas vezes nós temos outras ocupações e que rouba ou toma demais a nossa prioridade, toma demais a nossa energia, toma demais o nosso tempo, mas aqui a gente tem que ser audacioso, temos que ser audaciosos, entende? Para não errar e não deixar essa chama da busca por um enriquecimento intelectual se apagar. E para isso nós vamos mergulhar o ano que vem em títulos bem, digamos, em títulos que de certa forma vão ali permear entre algo mais tranquilo e coisas muito mais densas no aspecto literário, filosófico, um estudo detalhado muitas vezes da psique humana, a ideia filosófica sobre a importância do tempo, como o tempo é encarado nas nossas vidas, a maneira de que cada um enxerga em relação a isso, de como ele passa, de como ele é vivido, as prioridades, os pontos de vista, né? E para isso nós vamos começar, até mesmo para a gente também trazer um aspecto histórico de algumas coisas, não meramente só ler o livro, mas eu procuro, além de fazer essa leitura, sempre trazer um mergulho mais aprofundado do que a gente vai ler, com bibliografias paralelas para que a gente tenha um melhor contexto e uma absorção do que for lido. É o caso aqui do nosso livro primeiro que eu vou apresentar para vocês, desse autor italiano Umberto Eco, e O Nome da Rosa. Esse vai ser o primeiro livro do ano. Juntamente com isso, eu quero fazer um aprofundamento em relação ao estudo dos escolásticos, né, os pensadores ali pós-Idade Média, Idade Média, né, onde vários pensadores importantíssimos trouxeram diversas reflexões e também ditaram os dogmas e a conduta da igreja durante praticamente todos esses séculos até hoje atualmente, né? Isso que é interessante. Até hoje nós temos o reflexo do que é o pensamento escolástico nas diretrizes da igreja, principalmente da Igreja Apostólica Romana, né? Com os seus grandes pensadores aí. E o seu principal, São Tomás de Aquino, né? O Nome da Rosa tem expectativas muito boas com ele. Dizem que é um livro legal, fácil de ler, né? Então, nada melhor assim para começar o ano. O Nome da Rosa de Umberto Eco. Beleza? Esse foi o primeiro. Só para tentar dar um destaque também,
antes de a gente continuar, se inscreve no canal, deixa um comentário. Eu sei que nós não temos tanta assiduidade aqui, até por conta da nossa rotina, mas eu estou me esforçando para abastecer a minha mente com as leituras que já estão devidas aqui, por conta que tem muita coisa que eu não gravei, mas tem muito livro lido já. E eu quero tentar organizar o ano que vem para jogar essa enxurrada de vídeos do que foi lido no ano de 2025, tá? Que foram muitas coisas legais. Não consegui cumprir o que a gente almejou, mas eu acho que uma grande parte foi cumprida. E acho que é motivo para a gente comemorar, beleza? E um deles, inclusive eu estou continuando a leitura porque o ano não acabou, não é mesmo? Um deles é o Hamlet, né? A leitura ainda está em andamento. Até o final do ano a gente termina muito facilmente, então Hamlet sempre, Shakespeare sempre aqui no canal. Depois nós vamos mergulhar nessa jornada incrível, desafiadora e que veio a calhar para o ano que vem, que é a saga de Marcel Proust, com sua busca do tempo perdido. Pô, mas isso aqui é um livro? Não, são 7. São 7 livros, tá? Eu vou ler nessa edição, que é uma edição maravilhosa, que é a da Nova Fronteira, que separada em 3 volumes, 2 deles com 2 títulos cada e um último volume com 3 títulos. Certo? Nós vamos mergulhar no Proust ano que vem e conjuntamente a ele um estudo mais detalhado sobre a psique humana, estudando os grandes psicanalistas, pessoas que tratam da alma, da mente, para abastecer o que nós vamos absorver com essas leituras aqui. Confesso que eu já estava louco para entrar nesse universo do Proust aqui, viu? Já tem uns 3 anos que eu fico querendo fazer e o ano que vem será o ano de Proust no canal. Beleza? Fora isso, eu tinha comentado com vocês naquele vídeo que eu fiz do ano passado dos livros para 25, que eu queria colocar no meio do bolo aí esse livro aqui, ó, do Mikhail Bulgakov, O Mestre e a Margarida. Então esse ano ele vai ser devorado, tá bom? Esse ano 2026. Nós vamos entrar em Bulgakov pro ano que vem, tá bom? Não vamos deixar passar, porque também é um livro que eu quero ler há bastante tempo. E ele está aqui sempre conversando comigo. Chegou a vez dele. Beleza? Além disso, aqui nós já colocamos, para vocês terem uma ideia. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui já temos 9 títulos apresentados, por mais que o Proust foi rápido, mas são 7 livros, tá? Só para eu colocar aqui o contexto para vocês, os nomes dos livros do Proust, para quem quiser acompanhar, porque acho que existem edições dos volumes separados, se eu não me engano é da Biblioteca Azul, tá? A editora. É No Caminho de Swan, A Sombra das Moças em Flor, O Caminho de Guermantes, Sodoma e Gomorra, A Prisioneira, A Fugitiva e O Tempo Recuperado. São os 7 livros do Proust aqui nessa jornada em busca do tempo perdido, tá? Então, são 7 aqui. Depois eu quero fazer uma releitura que faz muito tempo que eu li e eu quero ler de novo porque eu tenho muita vontade de assistir aquele filme do Guillermo del Toro do Netflix, que é o Frankenstein. Essa releitura, essa adaptação, dizem que é muito boa artisticamente falando, mas que eu me lembro do livro tem algumas coisas que estão um tanto quanto dissonantes, né, na obra, mas aí é legal a gente revisitar o livro para ter uma precisão melhor do que foi feito ali. E claro, por mais que nós sejamos, eu particularmente sou muito mais adepto ao livro,
a gente também não pode deixar e desperdiçar tudo que é feito na mídia televisiva, né? Então, eu quero ter essa leitura um pouco mais aprofundada em relação, talvez a gente faça um livro de, talvez a gente faça um vídeo de cotejamento das duas obras, para ver o que realmente tem aí de disparidades e até mesmo da mensagem, que eu acho que é o que mais pega na obra cinematográfica, que é diferente da mensagem do livro, né? O que eu me lembro era assim. E nós vamos ler o Frankenstein, então, revisitando, tá bom? Um livro muito bacana. Quem não leu, leia. Inclusive, igual a surpresa que eu tive esse ano, o último livro praticamente do ano foi o Corcunda de Notre Dame do Victor Hugo. E cara, foi de explodir cabeças, tá? Eu quero fazer muito um vídeo sobre o Corcunda de Notre Dame, tá? Além do Frankenstein, eu quero pegar também nessa mesma onda do da adaptação para cinema. Eu sei que o ano que vem, eu acho que sai esse livro aqui, ó, O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Eu vou ler esse livro e vou tentar cotejar com a obra que estão fazendo aí, cinematográfica. Já deu muito o que falar, isso daí repercutiu bastante, não muito bem, e eu quero também ter as minhas conclusões a respeito. Então eu coloquei na conta o morrão aqui pra gente ler, tá bom? Quem sabe aí vocês também animem pra ler com a gente, beleza? Fora o morro, eu vou pegar um pouco de teatro grego, que tô com saudade. É sempre bom ler teatro grego. Então eu peguei esse combo aqui, essa edição da Zahar, que tem coisas do Ésquilo, teatrólogo grego, né? Eurípides, Sófocles e Aristófanes. São os quatro grandes lá da época do teatro grego. E eu vou pegar, talvez eu leia as quatro peças que estão nesse bolo aqui, mas vou dar uma preferência para Medeia, tá bom? Prometeu Acorrentado. São esses dois que eu quero, a princípio, matar de teatro grego pro ano que vem, beleza? Se eu conseguir, eu vou matar os quatro aqui, que são Prometeu Acorrentado, o Édipo Rei, que também é uma leitura que eu fiz quando eu era garoto, para colégio, né? Então já não lembro muito bem. Eu sei da história, mas a gente quer pegar agora os meandros, os pormenores que somente uma mente adulta um pouco mais madura consegue captar. Então, vamos revisitar o Édipo Rei também, Medeia e As Nuvens, do Aristófanes. Beleza? Teatro grego, então, pro ano que vem. Além de, eu tenho outras coisas que eu tenho estudado, né, em relação à formação de história, filosofia. No meio desse bolo, eu sempre vou intercalando algum livro desse tipo, tá bom? Esses são os principais que eu trago para vocês. Por exemplo, eu tenho que terminar, que ficou interrompido, o Metamorfose de Ovídio, que eu estou lendo ainda. Então eu vou dar um gás para concluir o ano que vem. Essa leitura está em andamento. O Outono da Idade Média também está em andamento, né? Então eu quero terminá-la também para o ano que vem. Eu sei que eu apresentei essas duas obras para a leitura de 2025, então são obras que estão em leitura. Infelizmente eu não consegui rushar bastante para atender assim direto por conta da rotina mesmo que nós já mencionamos, que foi bem puxado esse ano. Esse ano acho que foi um dos anos mais cabulosos para dar conta assim de tempo e energia física, mental, chegando sempre muito tarde em casa sem nenhum tipo de força mental e energia física para gravar, né? Então, muito livro já foi lido e a gente precisa abastecer o canal com os livros lidos, né? A promessa para o ano que vem, beleza? Fora isso, eu tenho coisas para tentar retomar, que eu dei uma dropada o ano passado, que é A Montanha Mágica, do Thomas Mann. Eu parei na metade do livro. Tá lá em cima, inclusive. Joguei lá para cima da estante lá. Talvez eu retome a montanha. Vamos ver se vai dar. Mas não vou
cravar que eu vou fazer, porque eu vou dar prioridade pro Proust, tá? Esse aqui eu vou dar prioridade total. Marcel Proust. Beleza? Além disso, livrinhos menores, com certeza eu sempre coloco no caminho aí, para aquela leitura de quando você vai levar filho para curso, para fazer as coisas, você leva sempre o pocket para ler. Por hora, acho que é isso que nós vamos ler o ano que vem, né? Eu acho que já tá de bom tamanho. Ah, esquecendo aqui, eu não tô com o volume físico aqui, mas vou ler o ano que vem Gael Garcia Marques, com os 100 Anos de Solidão. Esse também será lido mais pro fim do ano, tá? Por isso que eu nem comprei ainda o título. Vou esperar aquela oportunidade do precinho para pegar aquela edição legal. Beleza? Tem a edição aquela de brochura que até que tá com preço bom, mas eu quero pegar aquela bonitona, de capa dura, legalzona mesmo. Edição comemorativa, né? Por isso eu vou esperar a oportunidade. Talvez naquela feira da Unesp, que sempre traz boas surpresas em relação a valores de livros bons e caros. Vou esperar a oportunidade por lá, quem sabe. A gente consegue pegar uns 50% off aí, né? E até mesmo as semanas de consumidor aí da Amazon, né? Vamos ver o que a gente consegue pegar. Mas no mais é isso, pessoal. Mais uma vez eu quero pedir desculpas pela ausência por aqui. A falta de tempo até para editar, sentar, gravar é real, né? Então é muito complicado. O ano que vem a gente está tentando reestruturar para abastecer o canal com mais assiduidade, né? E espero que a gente consiga vencer o tempo, em busca do tempo perdido, não é mesmo? Mas é isso, pessoal. Ano que vem a gente se vê. Esperamos que 2026 seja um ano maravilhoso para nós todos, para você e para sua família. E sigamos aqui nas nossas leituras sem errar. Todos os dias nós lemos. Isso que é o mais importante, tá? Seja uma página, sejam 10 páginas, sejam 50 páginas. Mas não falhe na leitura. Beleza? Um grande abraço para vocês e não deixe de se inscrever e comentar com os amiguinhos. Se você já leu algum desses, que legal! Passe suas impressões aqui nos comentários, beleza? Um grande abraço aí, pessoal. Nos vemos o ano que vem. Tchau, tchau.